internacional, e a gente volta daqui a pouquinho também com as eleições municipais, mas vamos tratar do tema que monopolizou o dia de hoje, o andamento da operação contra crimes envolvendo jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Operação que prendeu a influenciadora e advogada, a doutora Deolane Bezerra. A gente conversa agora aqui do Bastidores CNN com o delegado-geral da Polícia Civil, o Renato Rocha. Delegado, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu gostaria de saber quais são os indícios obtidos até agora que levaram à prisão da influenciadora. Bom, boa tarde. Na verdade, nós vamos nos abster de falar sobre os alvos da operação. A gente ainda tem alguns mandados de prisão para serem cumpridos no dia de hoje. O ambiente operacional ele é muito extenso, são 6 estados brasileiros e temos equipes atuando nesses 6 estados visando combater uma organização criminosa voltadas a práticas em plataformas e com empresas de jogos de azar, sejam jogos legais ou jogos ilegais, e tentavam fazer uma lavagem, tinha um esquema de lavagem de dinheiro tentando dar um viés correto ao dinheiro ilícito advindo do ramo de jogos ilegais, onde essa organização criminosa atuava. O nosso foco foi em cima desse esquema de lavagem de dinheiro, e hoje nós conseguimos, através de mandados de prisão no total de 19 e de busca e apreensão no total de 24, realizar alguns bloqueios e algumas apreensões de bens que buscamos chegar a um montante que foi algo próximo do que foi solicitado, né, representado à Justiça, no total de 2 bilhões de reais, aproximadamente. Delegado, a gente fala aqui da doutora Deolane, como é conhecida essa personagem da internet, que se diz influencer, é também advogada, né? Porque ela é muito conhecida, né? Um nome muito conhecido, principalmente nas redes sociais. Mas, claro, outras pessoas também estão sendo investigadas. É uma operação muito maior, né? Não recai só sobre a Deolane. Mas eu queria ouvir sobre ela, porque há uma curiosidade a respeito de qual seria essa atuação ilícita no qual ela está implicada, né? Qual é a denúncia que recai especificamente sobre a Deolane? E já houve um depoimento, uma conversa, uma tentativa de defesa por parte dela? Bom, todos os alvos que foram presos hoje por conta do cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela Justiça Pernambucana, eles foram encaminhados a uma unidade da Polícia Civil de Pernambuco, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, e foram interrogados. Nós pedimos desculpa em nos abstermos de falar sobre os alvos individualmente, por entendermos que se trata de uma organização criminosa onde o foco da Polícia Pernambucana é exatamente o crime, a organização criminosa em si, e não as pessoas que estão envolvidas com ela, né? Eu entendo, claro, delegado, a gente não pode também viabilizar algumas informações que possam atrapalhar toda a investigação dos senhores. Uma curiosidade, só se o senhor puder responder. O senhor disse que ainda há mandados de prisão que estão sendo cumpridos. Há outros influencers nesses mandados de prisão? São informações que eu gostaria de me abster a reportar. Eu queria que vocês entendessem, é uma investigação muito complexa. A gente tem o dia hoje como um dia importantíssimo na operação, né? Durante toda a investigação, a preparação para o dia de hoje ele é bastante intensa, né? A preparação. E hoje, se a gente falar um pouco mais do que pode falar, a gente pode colocar em risco a investigação de tantos meses. Então, eu gostaria que vocês compreendessem a nossa consideração pela imprensa em estarmos aqui, em podermos falar um pouco sobre a operação. Acho que é demonstrada com a presença do delegado-geral, que sou eu. O nosso delegado investigador do caso está
nesse momento, em atividade na própria operação, né? Se ele sair de lá de onde ele está, a gente pode perder elementos importantíssimos para o futuro dessa investigação. Então, eu me dispus a falar aqui por ele, a gente está aqui trazendo algumas informações que a gente pode dar, por consideração não só à imprensa, mas também à sociedade pernambucana e brasileira. Enfim, a gente gostaria que fosse respeitado esse momento da investigação e que tivesse um entendimento. Claro. Jonas Maia tem pergunta. Muito obrigado pela presença. A gente não pode falar dos alvos presos, mas a gente pode falar sobre o que já foi apreendido, né? Nesses 24 mandados de busca e apreensão aí em 6 estados, tem helicóptero, tem avião, mas detalhamento, quantos aviões, quantos helicópteros, já tem o total de dinheiro em espécie, o que foi apreendido nessa grande operação aí em 6 estados, já pode falar? A gente tem, como vocês já estão sabendo, né, a gente fez uma solicitação de bloqueio e de apreensão de bens no montante aproximado de 2 bilhões de reais. A gente tem aeronaves, né, num total de 4 aeronaves, embarcações, automóveis, imóveis, são dezenas de imóveis. O que a gente gostaria de ter um pouco de cuidado, né, que na verdade nós estamos tendo esse cuidado, gostaria da compreensão de vocês, no sentido desse detalhamento, porque a gente ainda não conseguiu contabilizar tudo o que foi apreendido e ainda não conseguimos realizar o cumprimento de todos os mandados. Então, nesse sentido, os próximos dias, hoje é o dia D, como a gente costuma mencionar internamente, na interna corporis, mas os próximos dias são decisivos também para a gente localizar outros bens que a gente busca, não só os bens. O foco é a lavagem de dinheiro. A gente entende que descapitalizando a criminalidade organizada, a gente consegue ter um ganho para a sociedade e para a segurança pública, mas não só o dinheiro é importante nesse momento, mas também documentos que podem direcionar outros rumos na investigação. Delegado, eu vou chamar o nosso analista de política, o Pedro Duran, para fazer uma pergunta. Eu vou tentar não ser deselegante, delegado, até em respeito ao trabalho que vocês fizeram, mas você disse e reforçou no início da coletiva a importância do apoio da imprensa, da população para essa operação de vocês. Hoje vocês prenderam uma influenciadora que tem 20 milhões de seguidores, o que equivale a 1/10 da população brasileira nas redes sociais. E ela, em uma carta divulgada no Instagram, e a irmã dela falam em perseguição, que ela está sendo perseguida pela polícia. Algumas pessoas na defesa dizem que, como muitos outros influenciadores, ela só divulgou as plataformas de jogos nas redes sociais e que ela não teve nenhuma participação com nenhum tipo de organização criminosa. Até agora a gente só sabe de 2 alvos presos dessa operação, a própria Deolane e a mãe dela. Não seria prudente que a gente pudesse pelo menos ter informação de se na investigação da polícia a atuação eventual da Deolane termina na divulgação desse tipo de plataforma ou se ela teria algum outro tipo de relação com essa quadrilha para que a gente possa pelo menos entender qual foi a estratégia da polícia e por que ela foi escolhida, determinada como sendo uma das presas hoje? O que eu posso reportar é que todos os elementos comprobatórios, eles constam no respectivo processo judicial, de onde foram expedidos os respectivos mandados de prisão e de busca e apreensão. É claro que esse é um momento investigativo onde não há, por parte da defesa, de forma formal, né, procedimental, a oportunidade de falar nos autos. Então, ela vai ter, né, não só a pessoa que vocês estão mencionando, mas também todos os alvos, objetos dos mandados de prisão vão ter a sua oportunidade em falar nos autos, que é o ambiente onde se deve discutir essas questões. Com relação à consideração, não só à população, mas também à imprensa, é nesse sentido que a gente está aqui
a gente está disposto a falar de toda o que é possível ser falado nesse momento e entendendo que é muito importante que a população tenha conhecimento, mas é muito importante que a população também saiba que neste momento, no momento em que a gente está vivendo, na fase investigativa, seria uma imprudência da nossa parte falar sobre essas questões. Pelo menos para a gente poder entender, registrar... doutor, desculpa, só pelo menos para a gente poder entender, então, qual é o perfil dessas pessoas que foram presas? São donos dessas lojas de câmbio? São pessoas que atuavam nessas empresas como proprietários dessas bets, dessas empresas de jogos ilegais? Qual é o perfil desses presos? A gente está tratando de uma organização criminosa que lidava no ambiente de jogos de azar, seja jogos lícitos, sejam jogos ilícitos. Então, o foco da operação é a própria lavagem desse dinheiro oriundo dos jogos de azar ilícitos. Então, nesse sentido, basicamente essa informação que a gente pode passar nesse momento.